A questão é que tá abaixo demais do que deveria, não, o Wallace? E eu acho que tá abaixo demais, e aí eu falei que eu ia falar do Felipe, né? Até aqui, eu sei que daqui a pouco o assunto Felipe Luiz sobre a declaração envolvendo do caso, o que aconteceu com o Vinícius Júnior, né? Acho que esse é um outro ponto. Sim, sim. Mas sobre campo, tá mal. E tá mal por algumas coisas, cara. A primeira é a escolha que o Felipe Luiz tem de priorizar aqueles jogadores que ele entende que são os jogadores que vão formar o melhor time pra ele daqui pra frente ou até o final da temporada, em detrimento daqueles que estão bem no momento. Essa é uma temporada muito diferente do que a gente viu no futebol brasileiro, talvez nos últimos 20 anos. Tem muito tempo isso. E é uma temporada que demanda coisas diferentes. O Vitão e o Danilo, zagueiros que estão jogando com um time reserva normalmente, fazem, em via de regra, jogos muito melhores do que o Léo Ortiz e o Léo Pereira, principalmente o Léo Ortiz. A temporada do Léo Ortiz é muito ruim. É a temporada nota 0 até agora, Bem do Léo ruim o Ortiz, jogo tá? dele. Talvez uma assistência contra um jogo contra o Vitória, vai. Então, temporada nota 1 até aqui. É muito abaixo. E o Felipe segue mantendo, bancando os jogadores que foram campeões com ele e que ele acredita que vai ser o melhor pro Flamengo, sei lá, em junho, em dezembro, em outubro e tal. E eu acho que isso é um grande problema pro momento da temporada. E o outro é, a estratégia de jogo que o Flamengo hoje tem com jogadores diferentes, chegou o Paquetá. Eu acho que ela não prioriza o que o Flamengo tem de melhor, que são jogadores que fazem um jogo curto, de passes curtos. Ontem o Flamengo, saída de jogo do Flamengo ontem foi com 5 jogadores, o Pulgar abaixava para fazer o terceiro zagueiro, os 2 laterais espetados e 4 caras lá na frente. Era 5-1, esse 1 é o Paquetá, 4 caras lá na frente. O Flamengo tentou uma quantidade obscena de lançamentos longos ontem. Sendo que você tem Arrascaeta pra tabelar, você tem Paquetá, você tem o próprio Pulgar, que não é ruim com a bola no pé, e isso faz com que o Flamengo não comande nenhum jogo. O único jogo que o Flamengo comandou na temporada foi contra o Vasco. E eu acho que isso diz mais sobre o Vasco do que sobre o Flamengo. Então até Foi aqui... o único time também que não conseguiu fazer gol no Flamengo. exatamente, o único time que não fez gols no Flamengo até agora. E eu acho que o Felipe Luiz, na hora de substituir, as ideias dele são baseadas em algo que ele viveu no ano passado e que hoje o Flamengo não consegue entregar. Olha pro Alexandro, gente. O Alexandre, alguém tem dúvida que o Alexandre é um bom lateral? É um bom lateral. A temporada passada do Alexandre foi excelente. O Alexandre não consegue andar em campo nessa temporada, porque a parte física está impactando para ele e que o esquema também não o protege, assim como os zagueiros estão muito mal até aqui. O Flamengo voltou, repetiu o que eu falei no início. O Flamengo voltou com uma sorte absurda desse jogo da ida. Era para ter tomado pelo menos 2 e não hoje, o futebol que o Flamengo joga hoje não me passa nenhuma confiança que vai virar contra o Lanús, tá? Nenhuma confiança. Não estou dizendo que é fora Felipe Luiz, não estou dizendo que é a pior treinador do mundo, que é o pior time do mundo. Estou falando sobre momento. No momento, o Flamengo não me passa nenhuma confiança. Ô, Beckler, dá pra associar diretamente a qualidade técnica tá abaixo por conta da parte física ainda não tá 100%? Poderia, mas assim, acho que fisicamente o Flamengo já tá num nível parecido com os outros, né? Se tivesse também. todo mundo jogando há muito tempo e só o Flamengo tá voltando de férias, aí, pô, beleza, esse time aqui ainda vai demorar pra voltar e tal, mas já rodou bastante o Flamengo. Os jogadores, inclusive, descansaram no final de semana pra que, né, tivesse mais tempo de descanso, treino e tal. 9 pra que jogos, pudessem né, jogar. desses jogadores do grupo principal. Do time principal que jogaram no final de semana, Paquetá, Pulgar e o Cebolinha começou a titular? Não, começou o Samulino, né? Começou o Samulino como titular. Eu não lembro se do outro lado começa Plata ou se começa Luiz Araújo no final de semana. Mas enfim, basicamente todo mundo descansou no final de semana para jogar 90 minutos. Então acho que nos primeiros jogos contra Fluminense, logo depois do jogo contra o Vasco, contra o Corinthians, pô, beleza, o Corinthians estava rodando há 20 dias e o Flamengo foi fazer o primeiro jogo ali. Ok, sim. Acho que hoje não é isso. Tecnicamente os caras não estão bem. A temporada passada já termina com 2 jogadores sobressaindo, que eram o Jorginho e a Arrascaeta. O Jorginho tá lesionado e o Arrascaeta até agora é o fantasma, assim, é um cara que praticamente não consegue pegar na bola. Isso acho que impacta os outros. E o problema é Paquetá, né? Que é um cara que daqui a pouco vai ter que encaixar com esses dois e que um deles não tá jogando bem, que é o Arrascaeta, e você tem que colocar o Paquetá ainda no time. E quando os 3 jogaram juntos, ou quando jogou o Paquetá e o Arrascaeta com o Paquetá mais à frente, também não foi bem. Eu acho que não é questão física, acho que é questão técnica. Ontem é uma formação muito diferente mesmo, assim, são meio que 2 falsos 9, Carrascal e Arrascaeta no meio dos zagueiros tentando sair ali e tal, e que nada funcionou. Assim, finaliza metade do adversário. O Flamengo é um time que normalmente finaliza o dobro, 3 vezes mais que o adversário. Finalizou metade do adversário ontem. Permitiu muito, criou muito pouco. Acho que não é físico não, é técnico. Técnico é alguma coisa tático também. Tático eu tenho muita dificuldade de criticar por me sentir muito inferior aos técnicos. O Felipe Luiz sabe muito mais do que eu, tem muito mais informação. Então, pô, não deu certo.
Mas eu acho que existiu uma ideia boa ali. Mas tecnicamente está muito abaixo. E só é importante, isso que o Beckler falou, o Flamengo ontem enfrentou um time que é o time que mais cede finalizações no futebol argentino, cara. Verdade. É o time que mais cede finalizações no futebol argentino. É o time que nos últimos 11 jogos tomou gol em 10. O Flamengo teve uma meia chance de gol. Cara a cara com o Cebolinha ali, numa jogada que o Paquetá acha o Arrascaeta acha o Cebolinha. Gente, não pegou o time do Rinos Michel. Não pegou o Milan do Arrigo Sacchi. Não pegou, não foi isso que aconteceu. Pegou o pior campeão da história de qualquer torneio sul-americano. O Lanús é horroroso. Tem questão. Eu acho que o Lanús até tem algumas coisas. Por exemplo, o centroavante achei o cara ligado no jogo, participativo, Castilho. Tá o lateral direito. Ele fez os 3 gols. Mas mais ligado não ficaria 2 vezes impedidos impedido. Mas... Exatamente. Lateral direito, eu acho que chamou atenção na parte defensiva, mas é um time que até aqui no início do Campeonato Argentino cede muitas... Gente, é o Flamengo, olha o nível de investimento. Não tem o direito de fazer o jogo que fez ontem. E eu tô muito com o Beckler. Vamos tirar essa muleta da parte física já, gente. Já tá girando no mesmo nível que todo mundo. O Lanús tem 5 jogos no Campeonato Argentino também. Tá girando na mesma... Tô 100% que o Beckler falou. Vamos tirar essa muleta pra gente começar a falar do que precisa ser falado de verdade. Os caras não estão bem, pô. Mas aí, que explicação a gente pode achar para caras que conseguiram vencer o Campeonato Brasileiro, vencer a Libertadores, acabaram a temporada jogando bem e aí começam a temporada tão mal? Tem o desgaste natural, e além de Libertadores brasileiro e perder só nos pênaltis para o PSG no dia 17 de dezembro no Catar. Teve a Copa do Mundo de Clubes e tal. É o time a ser batido no Rio, do Brasil e na América do Sul, para não dizer cada vez mais em outros níveis internacionais. Mas vai ser muito estranho mesmo. Já era para ter dado alguma resposta melhor, né? Ontem foi muito preocupante, porque o Lanús é um time limitado, mas chato, prejudicou o Flamengo na marcação que fez. O Felipe Luiz muitas vezes falou, a gente está vendo os números ali, né? De posse de bola normal, mas a posse estéreo, né? Finalizações, como já destacou o Beckler, muito abaixo do nível. Diferença de chutes a gol, né? De chute a gol e de chance mesmo. É aquela do Cebolinha, mais nada. E algo que o Felipe Luiz falou muito na entrevista, e de fato aconteceu, ele reiterou isso, faltou profundidade. Quando o Flamengo é marcado em cima, não só o Flamengo, outra equipe, você precisa dar aquela bola longa. O Flamengo já trabalhou muito bem, aquela baita vitória sobre o Palmeiras no retorno do Brasileirão foi algo parecido e tal. E tecnicamente não está rolando. Claro que de uma hora para outra a coisa vai mudar, porque não é possível esse time com essa qualidade, quantidade e com o crescimento do Paquetá, que, por exemplo, no domingo foi muito bem contra o Botafogo, jogando mais à frente. Ontem, de novo, como segundo volante, já não foi tão bem, o que não significa dizer que ele não possa jogar lá nessa função. Pode até, é complicado porque o Pulgar acabou sendo o melhor rubro-negro. Quando o Pulgar de um time como esse é o melhor jogador, é que você vê que tá horrível, né? Não que ele seja ruim, ao contrário. Não, ele é mau, mas não é ruim. Ele é maldoso. É uma das coisas mais maldosas que a gente tem no futebol brasileiro há muito tempo é o Pulgar, né? Mas assim, ele é bom jogador. Mas quando ele é a referência do Flamengo numa partida como essa, é que o Flamengo jogou pouco. Mas é aquela coisa, os jogos que eu tenho visto dos times titulares, ontem não era exatamente titular, mas os reservas do Flamengo seriam titulares em muitas das equipes. Eu fico vendo o jogo como ontem à noite e falo, cara, quando esse time vai... Porque vai ser assim, vai ter uma hora que ele vai jogar. Mas assim, não tá legal, o Felipe não tá legal nas escolhas iniciais, estou muito com o Beckler, assim. Eu tenho o time mais com a posse de bola, assim, mas não era o caso, o Carrascal de costas não funciona, tal. E todo mundo quer tirar a lasqueira do Flamengo, normal, um torneio como esse mais ainda. Mas assim, é muito preocupante. O que não significa dizer que na quinta-feira no Maracanã o Flamengo não ganha. Pode ganhar, pode ser campeão de novo e tal. Mas assim, o desempenho já era para estar fazendo alguma coisa. Tem a questão técnica, ainda tem o física. O Felipe também falou muito em confiança, quando a coisa não está rolando, o time vai caindo. Mas é um time extremamente experiente. É o time, inclusive, de maior média de idade hoje entre as equipes de Série A. Extremamente campeão. E não acho também que é enfado, aquela falta de apetite. Não, já ganhamos muito. Não. Os caras que o Flamengo tem já ganharam muito porque tem qualidade para isso e, evidentemente, querem continuar ganhando, até porque a pressão é descomunal, né? Então, assim, está muito estranho o momento do Flamengo, mas ainda acho que não clica, a coisa pode virar. Tem uma informação, um dado que ele quebra muito isso. O Mauro estava falando e eu concordo, que tem um dado que quebra muito essa coisa a vontade do time. O time está sem vontade, o time não quer, e o outro é a parte física. O Flamengo, dados que já foram divulgados aí, não por mim, obviamente, pelos setoristas que cobrem o dia a dia do Flamengo, o Flamengo corre em quilometragem basicamente a mesma coisa que correu no auge da temporada passada. Não é correr o problema. Não é falta de, eu não vou chegar lá não tô afim. Não é isso. Não, tá funcionando. Parte técnica. Eu acho que tem confiança. Esse time é um time que a confiança abala. Cara, olha o Léo Ortiz, cara. Léo Ortiz, eu acho que quer um exemplo pra isso aqui? O Léo Ortiz.
o Léo Ortiz tá errando o negócio de... Tem um lance no primeiro tempo, que é logo depois que o Cebolinha finaliza, a bola vai lá na direita e ele tá absoluto no lance. Ele vem pra dar uma porrada na bola, pra jogar ela lá, ele fura a bola, gente. Tá errando coisas assim, banais. Eu acho que tem muito desse aspecto da confiança dos caras ter ido pro vinagre também. Bota na tela aí, produção, o que disse o Arrascaeta ontem, depois do jogo. Temos que mudar muita coisa pro jogo da volta. Hoje não deu nada certo. Viemos para ganhar a partida, infelizmente não conseguimos o resultado. Temos que admitir que foram melhores que nós em muitos aspectos. Manter a humildade para a partida de volta e reverter o resultado. E aí ele fala, né, temos que mudar muita coisa pro jogo da volta. Passa por onde se mudar muita coisa, Beckley? Será que passa por mudar a escalação? Porque o Wallace falou aqui sobre, quem sabe o Felipe esteja insistindo em caras que neste início de temporada não estão mostrando o mesmo nível de futebol que tiveram na temporada passada. E tem opções ali, né, para você colocar outros. Será, se mudar muita coisa para mudar a escalação, inclusive? Pô, eu acho que ontem era uma escalação que parecia mais de ocasião, porque o Pedro não estava 100%, ele não tinha o Plata, e eu acho que ele não queria colocar o Bruno Henrique de 9 para jogar contra uma defesa muito fechada, né? Quando você joga contra uma defesa que os caras vão se defender mais à frente, o Bruno Henrique, como ele é muito rápido, ainda dá para ele jogar no meio dos zagueiros, porque você vai esticar a bola para ele. No espaço curto ali, eu acho que não. E eu acho que a ideia era ter a Arrascaeta e Carrascal perto dos zagueiros, para a hora que eles saíssem, o zagueiro vir com ele e abrir aquele espaço. A única boa chance é assim, né? Paquetá para o Arrascaeta, o zagueiro persegue o Arrascaeta, sai daquela posição, ele gira e dá no Cebolinha. Eu acho que a ideia ontem era essa. Acho que a ideia é fazer as coisas melhor. Dá para mudar alguma coisa. Dá para, assim, quando o Flamengo contrata o Vitão e paga, 5 milhões de euros. Olha Brasil afora, quem é que gastou isso numa contratação? Você gasta isso no reserva, é porque esse cara tem que tomar posição se o outro não tá jogando bem. Eu acho que é assim que você vai manter, não a quilometragem que os caras fazem, mas a quilometragem com qualidade que os caras fazem. Uma coisa é correr e outra coisa é correr bem. Então, se o Léo Ortiz tá correndo mal, se ele não tá indo bem, você troca ele, serve como um puxão de orelha e fala, se eu não jogar bem, eu vou sair do time. Então você pode trocar uma outra peça. O Arrascaeta não está jogando bem, mas você tem que, nesse cara,